Ouvimos Basília Rodrigues e eu já te convido para acompanhar junto com a gente imagens ao vivo de Brasília, hein? O ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, apresenta neste momento, agora, o resultado da revisão dos decretos de sigilo de 100 anos impostos por Jair Bolsonaro. Vamos ouvi-lo. Nesses processos e nessas análises todas, queria muito agradecer a vocês todos da imprensa. Recebo e recebi, ao longo desses 30 dias, milhares de mensagens de WhatsApp de todos vocês, ou vários de vocês aqui, preocupados com esse trabalho. E não só por isso, por estarem fazendo um acompanhamento tão cotidiano e por terem, ao longo desses anos todos, desde a promulgação da lei e nesses últimos anos especialmente, batalhado tanto e trabalhado tanto para garantir que a lei de acesso à informação fosse cumprida no país. Também queria agradecer a todas as entidades da sociedade civil que atuam no tema e que também, ao longo desses anos, têm se esforçado para aprimorar ou para evitar retrocessos no acesso à informação no Brasil. No Brasil, os trabalhos que eles fizeram foram muito úteis em toda essa nossa jornada e certamente serão, né? É sempre importante dizer que só são 30 dias de governo, né? Parece que foi muito mais, pelo menos para mim. Esse janeiro foi muito intenso. Mas aqui, no fundo, e isso é importante que fique claro para todos, é um trabalho que se inicia, que é uma conclusão de uma etapa inicial, mas de um trabalho que se inicia, como vocês acho que vão perceber da apresentação que eu vou fazer aqui hoje. Bom, eu vou fazer essa apresentação para vocês, depois a gente abre para as perguntas. A Vânia e a Ana podem eventualmente me complementar em algum tema ou em alguma questão específica que vocês eventualmente tenham interesse. E vamos lá? Bom, eu acho que é de conhecimento quase comum que, nos últimos anos, nós testemunhamos alguns retrocessos importantes em relação ao acesso à informação e a toda uma política de transparência e governo aberto, né? Esses retrocessos certamente não são suficientes para eliminar ou para revogar na prática qualquer tipo de dispositivo da Lei de Acesso à Informação, mas eles acabaram por, de certo modo, utilizar determinadas categorias, ampliar determinadas justificativas para sigilos ou para não conferir o acesso à informação, no nosso entendimento, de maneira desproporcional e desarrazoada. Argumentos excessivos, inclusive utilizando supostamente a Lei de Proteção de Dados para contribuir para eliminar o acesso à informação ou diminuir o acesso à informação, argumentos excessivos relacionados à segurança nacional ou coisas desse tipo foram utilizados no nosso entendimento para limitar que as pessoas pudessem ter acesso à informação, ter acesso à garantia, enfim, da transparência. Acho que eu não posso mexer no microfone. Da transparência, que é, na verdade, um resultado, né? A transparência é uma decorrência lógica do princípio da publicidade na nossa Constituição. E a gente tem um entendimento, nós temos o entendimento de que a transparência e o acesso à informação, ela ajuda e muito no aprimoramento das políticas públicas, ela ajuda e muito no monitoramento da ação governamental. Então, para além de ser algo que em si é importante, também a gente entende como algo instrumental.
esse processo levou a alteração, mudanças em precedentes consolidados da CGU e do governo como um todo sobre acesso à informação, né? Aqui tem alguns dados para vocês sobre o que aconteceu nesse período. Dados quantitativos eles sempre têm que ser olhados com muito cuidado, né? Porque eles, como o próprio nome diz, eles não dizem muito sobre a dimensão qualitativa. Então, para nós, obviamente, importa muito mais o debate sobre fundamentação, o debate sobre argumentos que levam ou não ao acesso do que propriamente os números. Mas isso é só para vocês terem uma dimensão do trabalho que foi realizado ao longo desse período de 30 dias, né? Nós tínhamos, por volta de 64 mil pedidos de acesso negados total ou parcialmente ao longo desses últimos 4 anos, sendo que desses, e esse é um dado interessante que eu, de fato, para mim, no começo, quando eu vi a primeira vez, me surpreendeu um pouco, só 2.500 casos foram objeto de recurso para a CGU, o que revela que muita gente desiste. 10 horas e 16 minutos. Fala neste momento Vinícius de Carvalho, o ministro da CGU, a Controladoria Geral da União, neste momento de trazer para os brasileiros, para a imprensa, o relato daquilo que foi levantado até então em relação, inicialmente, segundo a fala de Vinícius de Carvalho, sobre a questão do acesso à informação. Nas palavras dele, disseram o seguinte, que nos últimos anos foi testemunhado pela CGU retrocessos importantes em relação ao acesso à informação e a toda uma política de transparência por parte do governo federal. E que, segundo o ministro, todo esse processo levou à alteração e mudanças em precedentes que já estavam consolidados da CGU e também do governo como um todo, quando a gente se refere à lei de acesso à informação. E aí aquele momento bem importante em que o ministro trouxera alguns dados. E ele foi bem enfático. A gente não está falando de informações qualitativas, e sim quantitativas, porque é preciso compreender o que foi a solicitação de cada um desses números, quais eram os assuntos, o quanto há duplicado o mesmo pedido de informação e tudo mais. Mas o fato é que a gente tem um grande número, um número todo bem vultuoso. Então ele diz que foram mais de 500 mil pedidos de acesso à informação de quaisquer setores do governo federal. Mais de 60 mil pedidos foram negados, totalmente ou parcialmente. Então, mais de 60 mil vezes foram feitos pedidos de acesso à informação e a respeito de qualquer ministério, seja Ministério da Saúde, de Segurança, Justiça, Direitos Humanos, enfim. E que foram, então, mais de 60 mil pedidos negados. Na sequência, a gente vai repercutir isso com os nossos analistas para a gente poder compreender qual o tamanho do impacto desses números que o ministro está nos trazendo. Na sequência, voltaremos a ouvir um pouquinho mais do ministro da CGU.